Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o Sol e seus efeitos na forma de radiação, tanto na visão quanto na estrutura ocular como um todo. E todo mundo sabe que a luz solar pode causar câncer de pele, mas hoje eu vou te explicar como que a luz do Sol pode também influenciar na nossa visão. Você vai gostar do vídeo e no final eu vou te dar uma dica muito importante. Meu nome é Gilson, eu sou oftalmo aqui em Belo Horizonte. Eu quero citar para você hoje 4 aspectos importantes para poder facilitar o nosso entendimento. E primeiro, o Sol é a principal fonte de radiação ultravioleta, apesar também dessa radiação poder ser produzida por laser, por lâmpadas fluorescentes e por outras fontes também. E por que isso é tão importante? Quem trabalha no campo, por exemplo, naquela lida lá do dia a dia, na fazenda, no sítio, área rural mesmo, essas pessoas vão estar mais expostas ao sol do que alguém que trabalha, por exemplo, no ambiente fechado. Quer ver um outro exemplo? Quem é pescador, às vezes fica o dia todo debaixo do sol. Como diz o pessoal, aquele sol quente. Aqui é a mesma coisa, a mesma situação. Ele tem um nível maior de exposição do que alguém que não fica. E mais, imagina a pessoa que dá aula de natação, em ambiente aberto, por exemplo. Mesma coisa, fica mais exposto ao sol. Agora uma última situação, não é o caso do Brasil, mas só para exemplificar. Para você entender, instrutor de esqui, ele passa a temporada inteira de neve fazendo aquilo o dia todo, ele fica mais exposto ao sol e, é claro, precisa usar óculos de proteção. E aqui cabe uma informação, a cada 1000 metros que a gente sobe em altitude, a quantidade de raios ultravioleta aumenta em 10%, ou seja, para quem faz esqui, para quem gosta de esquiar, óculos de proteção o tempo todo. Tudo bem? Bom, agora uma segunda coisa, segundo aspecto. Existem 3 tipos de radiação ultravioleta, UVA, UVB e UVC. Eu vou deixar aqui do lado qual que é o comprimento de onda de cada um, só para você saber. A UVA tem uma longitude, um comprimento de onda maior que a UVB e ela penetra mais profundamente na pele e ela está intimamente ligada com um termo que chama fotoenvelhecimento cutâneo, porque ela modifica o colágeno da derme. Ela participa também do processo da carcinogênese cutânea. E é importante, essa radiação ela atravessa o vidro. Então, os raios UVB de 290 a 320, eles estão muito ligados à epiderme e menos à derme. Só que eles são responsáveis por mais ou menos 70% dos efeitos carcinogênicos das radiações solares e são responsáveis pelo eritema e pelas queimaduras solares. Já o UVC quase não chega à superfície da Terra, porque ela é bloqueada, ela para na camada de ozônio e o que chega é filtrado pela córnea. Por isso que é tão importante o assunto efeito estufa e a camada de ozônio. Agora uma coisa importante, aquelas lâmpadas que são usadas como bactericidas, tipo lâmpada de mercúrio, elas emitem essa faixa de radiação e nem sempre tem esse aviso de manuseio nas embalagens da lâmpada. Isso é importante frisar. Agora um terceiro aspecto, como que isso acontece no nosso olho? Cada parte do nosso olho filtra com mais eficiência um tipo de radiação. Por exemplo, o cristalino funciona como se fosse um filtro, ele protege o nosso olho e acaba filtrando os raios UVB. Já a retina, ela filtra os raios UVA e os raios UVC são quase todos absorvidos pela camada de ozônio. Aquilo que consegue atravessar acaba sendo filtrado pela córnea. E se tudo isso que eu acabei de falar, tudo estiver acontecendo ao longo dos anos, quais são as consequências disso? Agora falando dos problemas que essa radiação pode causar nos olhos. Eu vou citar para você 3 aspectos importantes. Primeiro, catarata, degeneração macular e por último, pterígio. A catarata eu já falei no outro vídeo, pterígio também. E depois eu vou fazer um vídeo só sobre degeneração macular. É um assunto muito importante, um assunto até bonito. Não no sentido de falar que uma doença é bonita, mas para poder explicar e até mesmo saber como que a gente previne. E aí que tá a beleza. Se a gente passa a orientação, e isso chega cada vez mais para um número maior de pessoas, olha, todo mundo sai ganhando. E uma coisa, para ser boa, ela tem que ser boa para todos, para todo mundo. Olha, agora esquece um pouquinho a parte médica, eu estou falando de tudo na vida. Para uma coisa ser boa, ela tem que ser boa para todo mundo, não é mesmo? Bom, depois de eu falar tudo isso, como é que eu vou prevenir então, já que o foco aqui do canal é trabalhar na prevenção? E agora eu vou passar para o 4º item, como que a gente evita isso, como que evita todo esse processo? Primeiro, evitar a exposição excessiva. E claro, quem não puder evitar, faz o quê? Como que pode proteger? Usando chapéu, boné,
óculos com filtro para raio ultravioleta e tem uma lente que chama lente fotocrômica e as pessoas também chamam de fotocromática. Como que é isso? Elas mudam de acordo com o ambiente. A luz ultravioleta ativa esse processo, então no sol ela fica mais escura. No ambiente interno ou ambiente fechado com pouca luz, ela fica transparente. Se a gente sabe como evitar, como prevenir tudo isso, os nossos olhos, isso precisa ser feito, tudo bem? Uma dica, tem medicamentos que têm a capacidade de fazer com que a pele e os olhos fiquem mais sensíveis à radiação ultravioleta. O que isso quer dizer? Os pacientes que estiverem fazendo uso dessas medicações, eles devem evitar ficar muito tempo no sol. E quando estiver no sol, usar, claro, lente de proteção. Agora uma outra dica. As crianças e os idosos, eles sempre são mais vulneráveis, mais sensíveis aos raios ultravioleta. Então, primeiro, crianças, a pupila fica mais dilatada e o olho ele tem menos pigmento. O cristalino da criança e a córnea também, eles não têm a mesma eficiência em filtrar esses mesmos raios, infiltrar os raios que eu acabei de falar. E só para você saber, numa criança com menos de 1 ano de idade, 90% dos raios UVA chegam até a retina dessa criança. E isso no adulto, claro, essa taxa é muito menor. Então, tomar muito cuidado com criança e com idoso, tudo bem? Olha, eu acho que é isso. Eu deixei algumas orientações e dicas iguais a essa lá no Instagram. Depois entra lá, acompanha, vale muito a pena. Tem muita coisa bacana. Tudo que tiver de novo na medicina e oftalmologia, eu tento deixar lá para vocês. Oftalmo, em saúde, algo que tenha ligação com os olhos, de uma forma geral mesmo. Eu deixo lá, vale muito a pena mesmo. Bom, então é isso. Hoje a gente falou de sol, raio ultravioleta, radiação, proteção e o mais importante é fazer a prevenção. Grande abraço e até o próximo.